te salvar. Ele vem para te salvar, te alcançar. Queridos, boa noite, graça e paz. Pastor William, mais uma vez aqui com você, louvando, engrandecendo, bendizendo o nome daquele que reina e vive para sempre. Hoje a gente resolveu fazer o discipulado aqui através das plataformas online. Isso é bom, também é edificante, a gente consegue compartilhar com outras pessoas e o nome do Senhor assim vai sendo glorificado. Quero orar com você. Deus, nós te louvamos pela tua grandeza, te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ministra o nosso coração de maneira que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus, envia anjos que são ministradores, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, e que a sua palavra possa chegar até o coração daqueles que são os mais necessitados. Amarra o valente para que nós possamos ser alimentados da boa palavra que o Senhor tem para nos entregar. Te louvamos, te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus de Nazaré. Queridos, que alegria poder estar aqui com vocês. Já faz muito tempo que a gente não faz esse trabalho online. Eu gosto muito porque é um trabalho que a gente consegue alcançar outras pessoas também, e é uma oportunidade que o Senhor nos concede todos os dias da gente poder receber do Senhor palavras maravilhosas através de um canal que muitas pessoas talvez até desvalorizam, e é um canal que não alcança só o meu, mas também o coração de tantas pessoas necessitadas que precisam ouvir a voz do Senhor e que precisa ouvir Deus falar de maneira muito especial. Eu estava meditando um pouco na palavra do Senhor, e a gente tem falado muito nesses últimos dias sobre plantar a palavra, anunciar o reino e a justiça e multiplicar aquilo que nós temos recebido do Senhor. A gente aprendeu que Deus é o edificador, mas Ele precisa dos trabalhadores. Então Deus quer edificar a casa, mas precisa que alguém ajude Ele a edificar, no sentido de trabalhar na obra do Senhor. E quando a gente olha para a Sagrada Escritura, eu gosto muito daquela passagem de Atos, capítulo 1, quando Lucas escreve a Teófilo acerca da vinda do Espírito Santo, sobre receber a virtude do Espírito Santo, ou seja, receber para testemunhar. E quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente vai então ter essa conexão de um Deus que fala conosco de maneira que Ele quer nos fortalecer, encher a nossa vida da sua graça, para que assim, cheio da presença do Senhor, a gente consiga então poder multiplicar e poder levar ao coração daqueles que não conhecem aquilo que um dia a gente também não conhecia, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, usou alguém para poder falar conosco. Muita gente quer viver, na verdade, o extraordinário do Senhor. Viver o extraordinário é uma coisa que todo mundo quer. E quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, a gente percebe que para você poder viver o extraordinário do Senhor, você precisa passar pelo processo espiritual. E esse processo espiritual, ele vai gerar em você a oportunidade e a expectativa, então, de você poder experimentar do Senhor as coisas boas, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. E quando a gente lê o texto de Atos capítulo 1 e o verso 8, ele não é apenas uma promessa do Senhor para os dias atuais, mas é uma ordem, é uma direção que o Senhor Jesus dá, e essa direção o Senhor Jesus dá antes de ir para o céu. Então ele disse que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles ficassem, porque do alto eles seriam revestidos de poder. E depois seriam testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Então Jesus, antes dele subir ao céu, ele deixa muito claro que não bastava os discípulos ter conhecimento, era necessário receber o poder para que eles pudessem então viver a experiência que muitos não viveram, que era levar a palavra do Senhor ao coração daqueles que ainda não conheciam. O texto diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Ou seja, essa palavra, traduzindo, ela continua viva
para os dias atuais, depois de 2000 anos, Deus ainda quer capacitar pessoas como eu e você, pessoas comuns, para uma missão extraordinária na Terra. Ou seja, Deus usa os que não são para confundir os que são, e dentro desse texto a gente então aprende que Deus, ele quer usar a minha vida e a sua vida para que a gente saia do comodismo, a gente deixa as coisas que são patentes aos nossos olhos e a gente consiga enxergar para aquilo que é invisível, mas ao mesmo tempo real. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, aquilo que pensamos e desejamos, mas ele precisa de uma abertura, ele precisa que nós abrimos o nosso coração para que ele fale de maneira muito especial. E nessa noite eu quero dividir com você 10 verdades que esse texto vai nos dar de uma forma muito explicativa para que nós possamos entender e compreender o chamado e entender uma direção que Deus tem para a nossa vida. Queridos, nós estamos nos últimos dias da igreja, não tem mais o que a gente ficar esperando. O que é que nós vamos esperar, senão multiplicar o reino e a justiça do Senhor, pregando o evangelho para aqueles que ainda não conhecem e sendo sal na vida de alguém para salgar, a luz para iluminar. E muitas vezes nós queremos que Deus até nos envie para grandes missões na África, no Nordeste, na Bahia, em tantos lugares, quando na verdade a Bahia, o Nordeste, a África está aqui pertinho de nós. São os escadões, os logradouros, ruas, também os viadutos, os lugares onde a gente percebe ter pessoas que não conseguiram abrir os seus olhos, estão com os olhos fechados, e a nossa missão como discípulos do Senhor é poder gerar discípulos, porque nós aprendemos que ovelha gera ovelha, e você como ovelha, Deus quer tirar você do comodismo, tirar você da cama, tirar você da casa, tirar você do seu quarto, para que você saia e você faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que nós temos ensinado, porque isso é um mandamento que o Senhor tem para a nossa vida. E a primeira verdade que nós aprendemos é que o poder, ele vem antes da missão, ou seja, quando você lê Atos, no capítulo 1 e o verso 4, o texto diz que não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de quem? A promessa do Pai. Então Jesus disse, vocês não se ausentem de Jerusalém, mas fiquem lá, porque existe uma promessa do Pai para cada um de vocês. Jesus estava dizendo o seguinte, esperem, porque existe algo muito especial que Deus vai entregar para vocês, um poder que vai capacitar a vida de maneira que vocês vão sair fazendo obras que muitas pessoas não conseguiram fazer. Jesus mandou esperar. Isso mostra então que não adianta sair fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito. Sabe por quê, querido? Porque se você fizer segundo o teu braço, você vai se frustrar, você vai se perder na caminhada, você não vai chegar no lugar que o Senhor desejou que você chegasse. Mas se você esperar o Senhor te preparar espiritualmente, você vai ser com um trovão, você vai chegar, vai fazer muito barulho, as pessoas vão ouvir a tua voz, porque você não está usando o braço da carne, mas usando o poder do Senhor, que é transformador e trabalha de maneira que as pessoas vão compreender que a obra não é material, mas é uma obra espiritual. Então a primeira verdade que nós aprendemos é que o poder, ele vem antes da missão. A segunda verdade que esse texto me ensina, ele me ensina que o Espírito Santo é quem capacita o homem. João, capítulo 14, verso 26, mas o Consolador vos ensinará todas estas coisas, ou seja, nós temos um Espírito Santo que vai nos conduzindo. Quando Jesus sai de Betânia, você vê que em João 14, ele diz aos discípulos, não vos deixarei órfão, mas vos enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, mas vós conhecereis porque ele habita na igreja. Ou seja, ele estava dizendo que o Espírito Santo é o que capacitaria os discípulos para esta obra maravilhosa. Ou seja, Jesus está dizendo que o Espírito Santo não só daria poder, mas ele ensinaria, guiaria e lembraria eles de todas as palavras que o Senhor tinha dito, porque a gente aprende que sem a presença do Espírito Santo,
a gente não chega em lugar nenhum. E sem ele, até quem conhece a Bíblia Sagrada vai se perder, porque a palavra mata, mas o Espírito, ele vivifica a nossa vida para que a obra do Senhor seja feita de maneira sobrenatural. Uma terceira verdade que nós aprendemos nesse contexto, nessa versão, nessa linguagem atualizada do conhecereis a virtude do Espírito, é de que o poder não é emocional, mas ele é espiritual. Quando você olha para um homem que ele é emocionado, está emocionada, uma mulher que ela está cheia da presença dela mesma, mas não da presença do Senhor, você vê que não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa emocional. E quando você lê 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 4, você lê o texto que diz: não constituiu em palavras persuasivas, mas em demonstração de espírito de poder. Paulo, escrevendo acerca do relacionamento, da intimidade que ele estava tendo com aquele pessoal, dizendo que ele não foi com sublimidade, com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder, para que eles não se apoiassem na palavra de Paulo, mas na palavra do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, não é sobre falar bonito, é sobre você ter autoridade espiritual para poder falar em nome do Senhor. Ou seja, nós somos homens capacitados, escolhidos pelo Senhor, para fazer a obra que muitas pessoas não querem fazer. Mas existe uma capacitação que está sobre a nossa vida, que nos enche de poder, e a gente então vai na força do Espírito Santo, e o verdadeiro poder se manifesta na transformação de almas que vão se rendendo aos pés do Senhor, e você vê aquele barulho de gente chorando, gente cantando, adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o nome daquele que reina e vive para sempre, porque não foi uma obra emocional, mas foi uma obra espiritual. Você pode dar um brado de glória a Deus aí com a sua família. Percebe que o Senhor, ele falou no passado, continua falando conosco, nesse presente, vai falar lá na frente conosco, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, vai nos fortalecendo, vai nos dando direção, é Ele que vai forjando a nossa vida no meio do fogo, para que a gente fique fortalecido e a gente pregue com eloquência, com verdade, com intrepidez o reino e a palavra daquele Deus maravilhoso que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. A quarta verdade que eu aprendo com esse texto é que testemunhar é viver aquilo que se fala, aquilo que você faz. Ou seja, testemunhar é viver o que você está pregando. Atos capítulo 4 e o verso 20, o texto, uma parte do texto, né, diz: não podemos deixar de falar do que temos visto e do que nós temos ouvido. Então era impossível os milagres, as maravilhas, as curas, as transformações, as pessoas que foram salvas pela palavra dos apóstolos, não tinha como eles negarem, porque aquilo era uma evidência da presença do Espírito Santo na vida não só do apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro e todos aqueles homens que estavam trabalhando para que o reino do Senhor ele pudesse se multiplicar. Por isso que o texto que nós lemos em Atos capítulo 1, verso 8, está dizendo: vocês não se ausentem de Jerusalém, mas fiquem para que vocês sejam transformados, vocês vão ser de maneira levado a uma experiência tão grande e receber um poder tão grandioso, que as obras que vocês vão fazer, elas vão fazer um barulho tão grande na terra e será significativo na vida daqueles que creem e daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Então, a gente não pode deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, e quantas vezes nós deixamos de falar das coisas, das maravilhas que Deus fez na nossa vida. Talvez você está falando: pastor, o que é que eu tenho para falar? Eu não sou pastor, não sou evangelista, não sou diácono, não sou um aspirante, eu não fui separado, não fui levantado, eu não fui ungido. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando Deus te salvou e tirou você das trevas e colocou você na sua maravilhosa luz, quando Ele te deu um nome que está acima de todos esses nomes que nós conhecemos e colocou o seu nome escrito no livro da vida, você não tem nada para falar dele. Você estava perdido e você foi achado, estava morto e você agora vivo
porque a palavra do Senhor, ela trouxe vida abundante para que você pudesse hoje testemunhar das coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. As pessoas querem testemunhar, às vezes, uma porta de emprego, um carro que comprou, uma casa, queridos, é superficial. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas o Senhor nos acrescentaria. Estou dizendo de salvação de alma, é a certeza de que nós estamos seguros nas mãos do Senhor e que naquele grande dia, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares, e a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então Deus está dizendo que você precisa testemunhar, ou seja, os discípulos, eles falavam porque viveram a experiência, e ninguém sustenta um discurso sem experiência com Deus. Amado, não dá para você sustentar algo que você não teve essa experiência com o Senhor. Então, começa a testemunhar as coisas boas que Deus fez na sua vida, e você vai ver as maravilhas que Deus tem preparado para te entregar. A quinta verdade que nós aprendemos com o texto de Atos capítulo 1 e o verso 8 é que Jerusalém começa dentro da nossa casa. Tem muita gente querendo pregar nas Jerusaléns vizinhas e você nem conseguiu pregar ainda para sua casa, para sua família, para os seus pais, para os seus filhos. Você não conseguiu pregar para dentro da sua casa, dentro da sua família. Você precisa lembrar que a sua família é a família da fé, mas é a família de sangue também. Eles precisam ouvir a palavra, eles precisam ouvir o evangelho de Jesus, e eles ficam esperando de você. Isso é com você mesmo. Você, irmã, você, irmão, que não fala de Jesus para sua família por algum motivo, sei lá, medo de falar, vergonha de falar, mas eu sou sacerdote da minha família, mas eu sou um diácono, como que a minha filha, meu filho, meus pais olham para mim? Eles olham para você da maneira que eles olham para todas as pessoas, mas eles precisam ver em mim, você, em nós, uma marca significativa da presença de Deus que faz a gente dar testemunho. 1 Timóteo capítulo 5 e o verso 8, o texto diz assim, uma parte dele: se alguém não cuida dos teus, esse negou a sua fé. Ou seja, Deus começa pela nossa família e não adianta a gente querer evangelizar o mundo e a gente negligenciar o nosso lar. Então, se você quer ser um bom pregador para poder pregar lá fora, prega dentro da sua casa. Se você quer ser um bom conferencista para poder pregar lá nos Gideões, na África, na América Latina, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na América, seja um conferencista, um pregador itinerante dentro da sua casa. Pega aí no seu bairro, prega aí para a sua família, e aí Deus vai te preparar para você poder ir pregar fora. A sexta verdade que nós aprendemos com essa verdade de Atos 1:8 é que a Judéia, ela significa testemunho cotidiano. Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, ou seja, no trabalho, na rua, na rotina do dia a dia, tudo é oportunidade para você testemunhar a palavra do Senhor. E sua atitude fala muito mais do que as suas palavras, sabia disso? Não adianta ficar falando como tagarela e o seu testemunho for ruim. Então não fale nada. Boca fechada não entra mosca, mas dê testemunho daquilo que você tem recebido do Senhor, das coisas maravilhosas que Deus fez pela sua vida. E eu tenho certeza que as pessoas vão olhar para você com um olho totalmente diferente, sabendo que você não vive de palavras, mas você vive de atos. Você vive de testemunhar as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. Uma sétima verdade que nós aprendemos com o texto é que Samaria, ela representa ou ela significa amar quem é diferente. João 4:9, como sendo tu judeu, me pedes água para beber. Você conhece essa passagem, né? Jesus, ele voltando da sua viagem, Judéia, Galileia, ele passa ali em Samaria, Poço de Jacó, tem um encontro com a mulher samaritana, e a Bíblia diz que o bate-papo com Jesus e aquela mulher foi interessante, porque Jesus vê que é uma mulher diferente, ela pega água num momento e numa hora totalmente imprópria, diferente das outras mulheres,
Mas ela sabia que o homem que estava pedindo água para ela era um judeu e não era um samaritano. E nós sabemos que Reino do Sul e Reino do Norte se divide, então um estabelecido em Samaria, outro em Jerusalém, né? E eles não têm um relacionamento íntimo entre eles. Mas esse texto mostra que Samaria significa a gente amar quem é diferente. Amar quem faz parte da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade é fácil. E amar o nosso inimigo. Por isso que quando você lê o texto de Mateus capítulo 5, o Monte das Bem-aventuranças, para mim aquilo ali é um calcanhar de Aquiles do cristão. Porque ali exige que você ame o teu inimigo, ore por aquele que te persegue, que você seja sal para salgar e luz para iluminar. Então, quando a gente lê esse texto, a gente entende que os judeus e os samaritanos, eles não se misturavam, não tinham amizade, mas o Espírito Santo quebra preconceitos e barreiras, une pessoas e fazem com que não só samaritano, mas como judeus sejam um povo só diante do Senhor. Então, para Deus não tem grego, para Deus não tem romano, para Deus não tem italiano, para Deus não tem judeu, para Deus não tem gente da nova e da velha aliança. Todos que estão em Cristo Jesus, para Deus são filhos de Deus, nascido da palavra, e através da fé a gente tem esse relacionamento mútuo com esse Deus maravilhoso, que não faz acepção e que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A oitava verdade que nós aprendemos, você está falando assim, pastor, está muito rápido, hein? Não, rápido é o tempo que está passando, porque a gente está aqui batendo papo, conversando, falando das coisas boas que o Senhor tem para a nossa vida. Um discipulado que vai fortalecer a tua fé, vai fortalecer a tua comunhão com o Espírito Santo, mas o tempo ruge, irmão, a gente precisa falar, e eu quero falar de maneira que você entenda e compreenda, na rapidez que você possa ser abençoado, edificado pela palavra do Senhor, e isso possa trazer virtude para a sua vida. A oitava verdade, os confins da terra, significa visão além do alcance, ou seja, eu tenho a certeza absoluta que esses confins da terra, porque ele diz, ficai-vos em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, e nos confins da terra. Então, quando você lê Mateus capítulo 28, verso 19, ele diz, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui, Deus está dizendo que ele não chamou só para esse ambiente a gente poder fazer a obra aqui dentro de casa, dentro da igreja, limpar a igreja, trazer um lanchinho, receber bem o nosso irmão. Não, Deus quer que a gente pregue o evangelho de forma global. Ele quer que nós saiamos desse lugar que nós estamos, que nós estamos muito dentro de Jerusalém, nós estamos muito dentro da nossa casa, da nossa igreja. Nós não vamos na rua de baixo nem nas ruas de cima. O pessoal do Figueira Grande não nos conhece, gente do Alfredo não nos conhece, pessoas do Jardim São Francisco, pessoas da Capela do Socorro, nem sabe que existe a Igreja Batista Renovada no Parque Santa Edvige. Por quê? Porque nós nunca falamos do evangelho que nós aprendemos com o pastor William, com os pastores nessa comunidade. Então Deus quer o que de mim e de você? Que nós então façamos desse confins da terra um lugar que não existe preconceito e nem barreira, ou seja, nós vamos, na visão do Senhor, levando a palavra, alcançando povos e nações e anunciando a palavra de maneira que as pessoas possam compreender, entender, receber, e agora elas podem dividir conosco a experiência que elas tiveram de poder receber também aquilo que um dia nós recebemos do Senhor. Lembra quando você estava perdido? Perdido, né? Você estava maltratado, estava aí jogado ao léu, as pessoas não te respeitavam, nem sabia quem você é. Olha um pouquinho para dentro de você. Eu quero fazer uma reflexão com você aqui agora. Todos os diáconos que estão me ouvindo, todos os membros da nossa comunidade e todos os irmãos que nos visitam, você da internet, do Facebook, do Instagram, do YouTube, você que está me vendo pela primeira vez, sou o pastor William da Igreja Batista,
Faça uma reflexão comigo. Quem você era e quem você é hoje? Você lembra a distância da sua família com você e hoje você pode se relacionar com eles porque hoje eles olham para você e veem em você uma nova identidade? Você é cidadão do céu, agora você é de Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então esse mesmo Deus que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz, Ele quer usar a nossa vida de maneira especial e fazer com que nós possamos multiplicar esse evangelho da força, do poder, da graça e alcançar também as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Uma nona verdade que eu quero compartilhar com você, nós estamos caminhando para o fim. O poder gera ousadia e coragem na vida daqueles que creem na palavra do Senhor. Repita comigo assim: o poder gera ousadia e coragem no coração daqueles que um dia aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador. Atos capítulo 4, e o verso 31, uma parte do versículo, diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo, anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. Então antes eles tinham medo, mas depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos, naquele cenáculo, naquela casa, eles tiveram muita coragem, eles foram cheios do Espírito Santo, perderam o medo de falar, se posicionaram e a igreja cresceu de maneira que passaram 2000 anos e hoje você tem um evangelho no Brasil, um lugar onde a gente tem a liberdade de pregar Jesus, falar do evangelho, do poder, porque alguém fez um papel muito bem feito lá atrás. Então, qual é o legado que você precisa deixar para sua família? Qual é o legado que você quer deixar se um dia você não estiver mais aqui? E alguém corajoso que pregou, que falou, que incendeu, sabe, a seara, colocou fogo, fez a coisa acontecer. Você é uma brasa viva no altar de Deus. Não seja um carvão apagado. Seja um tição pegando fogo. Fale para Jesus, para as pessoas de Jesus. Elas querem ouvir a palavra do Senhor, mas o Senhor conta com você. E a 10ª verdade, para a gente poder encerrar: o poder transforma vidas de maneira completa. Ou seja, Atos 21, Atos 2, do verso 1 ao 4, você encontra ali pessoas comuns, elas foram transformadas em instrumentos poderosos do Senhor para poder fazer a obra que muitas pessoas não queriam fazer. E o Espírito Santo, então, nesta noite, ele fez em Atos e vai fazer hoje aqui. Você que está me ouvindo, o Senhor quer mudar o seu caráter, a sua atitude, o seu propósito. Ele quer te dar energia, Ele quer te dar força, Ele quer te dar poder. Ele quer te enviar para você poder quebrar os grilhões, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Existem portas que Deus está abrindo hoje para você poder sair, anunciar a palavra do Senhor, falar com ousadia para as pessoas que ainda não conhecem, porque Atos capítulo 1 e o verso 8 não é apenas uma promessa bonita para mim e para você, mas é um estilo de vida, um mandamento que nós devemos levar com seriedade para nossas vidas. E não é sobre ter religião, é sobre ter poder para viver, testemunhar, falar, louvar, adorar, bendizer e glorificar o nome desse Deus tão maravilhoso e tão poderoso que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Um Deus que tem trabalhado de maneira que a gente tem entendido que Ele tem sido o Todo-Poderoso, o general de guerra, aquele que não perde batalha. E Deus está chamando hoje eu e você para que a gente tenha essa experiência maravilhosa de deixar Deus falar conosco, de deixar Deus usar a nossa vida. Deixa Deus usar a tua vida, irmão. Deixa Deus usar você de maneira sobrenatural.